Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 4 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São João, hoje no capítulo 6, versículos de 16 a 21. Sou eu, não tenhais medo. Esse trecho é misterioso e precisa de toda a nossa atenção. Jesus acaba de fazer a multiplicação dos pães para os 5.000, depois da qual se retira na montanha para rezar sozinho. Os apóstolos, ao invés de esperá-lo, entram no barco e tentam alcançar o outro lado do lago, onde moravam. Não é fácil entender a intenção dos apóstolos, mas uma coisa é certa: sem Jesus, não vão muito longe. O barco trava no meio do mar agitado e perigoso. A força dos remos não é suficiente. Jesus ainda não viera encontrá-los. Só acolhendo Jesus dentro do nosso barco, poderemos caminhar na vida. É inútil tentar fazer algo se ele não estiver no nosso meio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Ficaram com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde eles estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente esse trecho é misterioso porque os discípulos acabam de viver um milagre portentoso, a multiplicação dos pães para os 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E no final da tarde, estes mesmos discípulos deixam Jesus sozinho. Não vão orar com ele, mas pelo contrário, pegam o barco e vão embora. E Jesus teria que voltar a pé, dando a volta do lago. Antes de mais nada, isso parece um gesto indelicado e até um pouco ingrato. Jesus mata a fome deles e eles o deixam a pé. São os mistérios da vida. Jesus, porém, não se vinga. Ele termina sua oração, seu momento de intimidade com o Pai, e caminhando em cima das águas, se dirige aos discípulos. E com eles, o que acontece? Realmente se dão mal. Sem Jesus não dá. Remam, lutam, labutam, suam, mas o vento lhes é contrário. Eles não têm força mais para vencê-lo. Cometeram um grande erro. Deixaram Jesus fora do seu barco. Foram até ingratos e bem pouco amigos, e agora não conseguem ir em frente. Essa é uma grande lição para todos nós. Depois que você conheceu Jesus, sem ele não dá mais. É inútil você tentar voltar à tua vidinha, à tua rotina. Você vai se dar mal. Ou vive com Jesus, ou o teu barco afunda. Mas voltamos agora a Jesus. Ele, com a máxima naturalidade e serenidade, pisa em cima do problema dos discípulos, pisa em cima das ondas que se arremessam contra o pobre barquinho perdido e vai se aproximando. O espanto é tanto que mais uma vez os apóstolos trocam Jesus por um fantasma. Pobre Jesus! Mas ele com paciência diz: Coragem, sou eu,
não tenhais medo. Jesus deve até tranquilizá-los. Os discípulos assim o acolhem novamente em seu barco, ou seja, em sua vida, e imediatamente o barco alcança a outra margem para onde estão indo. Até um cego vê que com Jesus tudo se ajeita. Quem conheceu Jesus não pode se sonhar de deixá-lo para fora de sua vida, de seu barquinho, porque as ondas poderosas estão aí à tua espreita, prontas para se arremessarem contra você e te afundar. Precisa acolher sempre Jesus no pobre barquinho da nossa vida. O que significa isso? Simples. Fazer tudo com Jesus. Comer com Jesus. Agradecer Jesus pela sua bondade que nos providencia o alimento, como Ele fez com os 5.000 pobres famintos do Evangelho. Viver com Jesus significa orar com Ele, ir com Ele na montanha para orar, ao invés de largá-lo sozinho e descer na praia, e depois ir embora dentro do nosso barquinho. Orar com Ele, ao invés de voltar para casa, procurando nossa caminha e nossas mordomias. Fazer tudo com Jesus significa nunca abandoná-lo, nunca esquecê-lo, nunca fazer nada sem antes conversar com Ele, sem se perguntar: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Qual é a vontade de Jesus em minha vida? Concluímos com as palavras do nosso Papa Francisco. Também a cena final é muito importante. Assim que entra no barco, o vento cessou. No barco encontram-se todos os discípulos, irmanados pela experiência de debilidade, de fraqueza, de dúvida, de medo, de pouca fé. No entanto, quando Jesus volta àquele barco, o clima muda imediatamente. Todos se sentem unidos na fé que têm nele. Todos, pequenos e medrosos, tornam-se grandes no momento em que se põem de joelho, reconhecendo o seu Mestre, o Filho de Deus. Quantas vezes também conosco acontece a mesma coisa? Sem Jesus, longe de Jesus, sentimos-nos amedrontados e inadequados e chegamos a pensar que não aguentaremos. Falta a fé. Mas Jesus está sempre ao nosso lado, talvez escondido, mas sempre presente e pronto para nos segurar. Eis uma imagem eficaz da Igreja. Um barco que deve enfrentar as tempestades e às vezes parece que está prestes a sucumbir. Aquilo que a salva não são as qualidades nem a coragem dos seus homens, mas a fé, que permite caminhar até no meio da escuridão, entre as dificuldades. A fé confere-nos a segurança da presença de Jesus, sempre ao nosso lado, da sua mão que nos segura para nos proteger do perigo. Todos nós estamos nesse barco, e aqui sentimos-nos seguros, não obstante os nossos limites e as nossas debilidades. Estamos seguros, sobretudo quando sabemos ajoelhar-nos e adorar Jesus, o único Senhor da nossa vida. Para isto nos convida sempre a nossa Mãe, Nossa Senhora. Dirijamo-nos a ela com confiança. Com esses pensamentos e sentimentos no coração, vamos ouvir de novo o Evangelho que Jesus nos doa. Ao cair da tarde, os discípulos desceram o mar, entraram na barca e foram em direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Ficaram com medo, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca,
Mas imediatamente a barca chegou à margem para onde ele se estava indo. Vamos agora parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos impulsione a acolher Jesus dentro do barco da nossa vida, da nossa família, da nossa fraternidade. Vamos dedicar mais um momento para refletir bem como concretamente posso trazer Jesus para dentro da minha vida em cada momento. Como Jesus entra no meu trabalho, no meu lazer, nas minhas amizades. Como Jesus entra no meu dinheiro, nos meus medos, na minha família. Como posso viver com Ele, orar com Ele, estar sempre ao seu lado.
coragem, sou eu. Paz e alegria a todos. Não tenhais medo. Paz e alegria a todos. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Se instala no